Boa tarde, dona Madalena. Esta CPI tem por finalidade apurar possíveis irregularidades ou ilegalidades relacionadas à administração do cemitério municipal de Cambuquira. A senhora prestará este depoimento na condição de testemunha. A senhora se compromete a falar somente a verdade? A senhora se compromete a falar somente a verdade? Sobre os fatos que tem conhecimento, sob pena de ser processada por falso testemunho ou até condenada e presa, conforme o capítulo do artigo 342 do Código Penal, Decreto de Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Dona Madalena, os vereadores vão fazer perguntas para a senhora. As perguntas têm que ser bem objetivas, bem rápidas, entendeu? Somente dentro daquele assunto, e vai ser tudo constado em ato, e no final a senhora vai assinar, tá bom? Sim, mas eu poderia falar como que... Tá ligado? Sim, mas deixa eu poderia falar como foi, assim, que eu corri atrás desse turno da minha mãe? No final a senhora fala. Nós vamos fazer as perguntas no final. A gente vai abrir. Tempo, a senhora Falar rapidinho. Tá. Pois Então eu quero passar. que a gente não perguntou Entendi. Entendi. Inclusive, vou perguntar desse. Pois é, porque meu assunto é esse. Eu quero passar a palavra ao relator para fazer algumas perguntas. Dona Madalena, boa tarde. Muito obrigado por ter vindo aqui contribuir para o andamento, para o bom andamento dessa CPI. Quero pedir à senhora a ajuda, o auxílio. Nós vamos fazer as perguntas. No final, nós vamos abrir um tempo para a senhora falar. Sim. Se não me falha a memória, são 3 minutos que a senhora vai ter no final para fazer Tá. uma exclamação, uma coisa. Tá bom. Ou nos trazer alguma informação que nós não perguntamos à senhora. Entendi. Tá bem? Entendi. Inclusive, eu estou aqui com um requerimento que a senhora fez referente a Foi. Isso aí. a compra de um. Bom, existe, dona Madalena, alguma desavença entre a senhora e o senhor prefeito municipal, Fabrício? Existe. Aí, só pode contar. E isso é público, entendeu? Porque foi a entrada dele lá na roça sem o meu consentimento, sem o consentimento dos meus irmãos. E isso já foi para o fórum. Ele, dia 5 agora de outubro, teve audiência que ele estava me processando, ele fez tudo de errado e ainda estava me processando. E ele não compareceu, inclusive, na audiência. E o juiz ainda disse o seguinte, que eles que fizeram, o juiz não, o promotor, eles que fizeram tudo e não tiveram interesse. Ok. Dona Madalena, relacionado já à questão dessa desavença, essa invasão que a senhora se refere é o quê? A senhora, ele invadiu uma terra que era da senhora? Como é que é essa história? Bom, essa história eu fui nomeada pelo juiz para ser inventariante. E acho que todo mundo sabe. Qual que é o parentesco da senhora com o prefeito hoje? Hein? Qual que é o parentesco da senhora com o prefeito? Eu não é nada. Eu tenho uma sobrinha que é a Selma. Entendeu? Mas ela não é nada meu. É a esposa do prefeito. É, Ok. tem um relacionamento. Sim. E aí, nesse caso, então agora eu vou entrar nesse detalhe aqui. Fala perto. Tá. E o que aconteceu foi que eu vou dizer a vocês, porque esse eu conheço essa história. A minha mãe, ela faleceu no dia 24 de setembro de 2000
falou assim, ô tia, só a senhora para resolver esse problema. Porque nós não temos aonde pôr a avó. Eu fui. Fala mais devagarinho, você não consegue escrever. Eu falei aqui, ó, o velório era muito rápido, e não tinha lugar para enterrar. Isso. Qualquer coisa você manda para. Aí a Selma me procurou e disse, tia, a única pessoa para resolver esse problema é a senhora, porque não tem aonde pôr a avó. Aí eu disse para ela assim, liga para o Fabrício, pergunta para ele se tem um tudo para vender que eu compro. Bom, aí ela ligou. É. Aí tinha aí eu falei, então é meu. Aí ele encontrou com a gente ainda. Na época, mas não lembro de como que era. Não, Se era da prefeitura, ou se era de outro particular. da prefeitura. Era com você. Segundo era da prefeitura. Da prefeitura. E eu não queria tudo. E aí a senhora fechou com ele por telefone. Isso. Assim, ó. Não, ele ainda encontrou com a gente aqui em frente ao hotel Campinas para olhar no meu rosto e ver se eu ia comprar mesmo. Então, é. Aí ele subiu e mandou abrir. Mandou abrir o tudo. Ela não se recorda qual era. Era um fundo só da prefeitura. Só sabia que era da prefeitura. É da prefeitura. E ali é onde a sua mãe está enterrada. Exatamente. E agora eu tenho endereço. A senhora tem aí o documento? Tem. Então, informa para nós a gente mostrar aqui certinho, por favor. Agora só dá só uma quadra e um número do túmulo. Aqui tem dois, segura aí. Tem um aí Aqui é o pedido dela para comprar. Então, mas só não tem um documento de onde consta sua mãe está enterrada? Padre o quê? Padre B de bola. Só pedir que fale no microfone, dona Mariana, também até nós, Mariana, né? eu vou chegando. Quadra B de bola. Repete, por favor. Quadra B, número 50. Esse é o túmulo que sua mãe está enterrada. Exatamente. E que o prefeito ficou de arrumar para você. É. Tá. Aí Pode eu continuar. sentei o lado dele no velório, antes de tirar minha mãe dali, e falei para ele assim, Fabrício, como é que eu faço para comprar o túmulo da minha mãe? Ele falou assim, você vai lá na prefeitura e faz um requerimento e a gente arruma tudo para você. Aí quando foi, por exemplo, ele passar o sábado, domingo, na segunda-feira, quando eu cheguei no protocolo para fazer o requerimento,
a menina que estava lá no protocolo. Ela disse assim: você não vai poder fazer o requerimento aqui, porque o cunhado do prefeito já fez. A mãe faleceu dia 24 de setembro, dia 24 de setembro, mas eu vou acabar de chegar aí, viu? Desculpe, você foi. Sua mãe faleceu no dia. Que dia da semana? Dia. Foi quinta-feira. Quinta. Aí na sexta você não teve. Eu estava acabada. Certo. Aí no sábado, quando eu fui lá para baixo, eu escutei uma conversa. Mas o Dinei fez o requerimento que dia? Na sexta que você falou? Mesmo dia que eu fiz. Só que ele foi amanhecer lá, antes do horário do protocolo que a menina me falou, para poder fazer. E tem uma coisa, ele não fica com isso não. E se ele ficar, eu tiro minha mãe. Entendeu? Minha mãe nem gostava dele. E ele tinha que ter resolvido antes. Essa é a minha opinião. A menina quando chegou lá, ele já estava lá esperando poder fazer. Mas isso é porque ele está em tudo junto com o prefeito lá da roça, entendeu? A história é longa. Eu tenho prova disso. Aí eu me despenquei pelo luto da minha mãe e cheguei no Serginho. Eu conversei com ele até agora. E falei: Serginho, estou passando por isso, isso e isso. Ele falou: não, vem cá. Ele me acompanhou, foi no protocolo e falou: faz requerimento para ela. Pode fazer o protocolo. Aí eu fui resolver, aqui o outro local, o filho está na frente, sua filha, entendeu? Aí eu vou olhar, entendeu? E o Dinei queria comprar para negócio. Dinei, né? Ele, Dinei. Aí eu fiquei um ano, todo dia indo na prefeitura, durante um ano. Eu ia todo dia, na sala do cemitério, eu fui não sei quantas vezes no Júlio, de acordo com o Júlio, o Dinei entendeu que eu sou filha. Entendeu? O Júlio pode ser isso. Eu sou filha. E só que nada disso resolveu. Aí quando eu já estava doente, que eu fui no tratamento, eu deixei de ir na prefeitura. Eu fiquei 2 anos sem pisar lá. Porque eu estava fazendo chacota. Porque, gente, um requerimento, vocês esperar 2 meses já é muito. Agora imagina 3 anos e 2 meses. E aqui eu estou copiando aqui. Mesmo conversando com o porteiro para saber se minha mãe está sozinha, se alguém tinha era dono daquele turno, alguma coisa, mas o Carlos falou comigo, o Carlos que trabalhava no cemitério, né, que agora está aposentado. Ele falou: Madalena, eu acredito no que você está falando, mas eu vou ter que ir ver com meus olhos. Ele foi no cemitério, ele fez o levantamento, ele fez tudo, e a minha mãe está sozinha. E a minha mãe está sozinha e nada foi resolvido. Já era para ter terminado de pagar. E ele ainda me deu esse papelzinho aqui, ó. Onde é o número do turno? Aqui foi o Carlos que deu. Aí eu chego na fazenda, na sala da fazenda.
fiquei sabendo o seguinte, que para poder resolver, dar o carnezinho, para mim poder passar para o meu nome, me dar o carnezinho, tinha que vir lá de dentro, do gabinete. E isso não aconteceu até o presente momento. Esse papel é um papel para o Carlos, responsável. É. Deu para ela, informando onde é que a mãe dela está enterrada. Exatamente. Não, ela fez o requerimento e quer comprar isso tudo. E até hoje não tinha que Tá. E eu fui na sala da fazenda, depois de 2 anos que eu era na prefeitura, eu fui lá essa semana, porque lá na fazenda foi um testemunho como é que eu ando com meus impostos. Eu guardo dinheiro de um ano para pagar no outro. Se for uma discriminação, qualquer um que achar que eu não tenho condições de comprar o túmulo, eu, graças a Deus, eu construí uma casa com o Morimbeiro, que está lá para quem quiser lá ver, de 2 lajes, com um trabalho dos meus artesanatos, sem favor de ninguém, de um prego, e sem dever nada, e eu tenho meus impostos, tanto da casa que eu moro e da casa lá em dia, que eu gostaria que vocês verificassem. Então, se isso não é uma prova, porque é uma prova do seguinte, que quem tem conta, que eu saiba, quem tem conta ativa na prefeitura, não tem direito de comprar nada, não tem o direito, mas eu não tenho, entendeu? Eu estou provando que eu não tenho. Só quer saber assim, te deram alguma resposta? Como que Não, ficou? Até hoje não, nada? até hoje nada. Tá. Mariel, se você quiser continuar com as perguntas para ela? A próxima pergunta que você ia fazer para ela? Não, era isso. Essa é a história. Simplesmente uma prova que eu não tenho conta ativa, viu? E eu tenho condições de comprar. Eu não pedi nada de graça. Dona Madalena, a senhora sabe dizer se a senhora conhece alguém que fez requerimento de compra de um túmulo ou de um terreno no cemitério depois da data que a senhora fez e conseguiu comprar? Não, eu não estou sabendo de nada, não. Que isso aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar, se alguém quiser me processar, pode me processar. Não tem problema não. Mas o Sidney, aquela história da roça, ele foi usado como capanga do Fabrício. E eu tenho prova disso e isso foi tudo do meu lado do processo de prova. Então é simplesmente uma vingança. Dona Madalena, Oi. a senhora já ouviu dizer que algum cargo comissionado do prefeito tem túmulo no cemitério? Não, Não? não. Eu estou até muito desligada. Eu vou finalizar a minha pergunta perguntando à senhora o seguinte: se nós convidarmos a senhora para voltar aqui a essa CPI, para fazer uma acariação, ou seja, colocar a senhora frente a frente ou com o prefeito ou com o senhor Ednei, a senhora viria? Se for prefeito, melhor ainda. Perfeito. Fala pertinho. Eu A senhora vem? tenho. Eu não sou de fugir da raia, não. Por isso que eu gosto de falar a verdade e andar em dia com as minhas coisas. Tá joia. Então, dona Madalena, aqui ó. Porque tudo que eu quero é comprar isso aí, viu, gente? Quero para estar pago. Eu acho que eu tenho direito, não é não? E eu tenho uma família muito grande também. Eu tenho um irmão que está
Madalena, Oi. tem uma última pergunta que eu quero fazer à senhora aqui, que é um dos documentos que vieram da prefeitura, dizendo o seguinte: tem aqui um requerimento do senhor Ednei, dia 28/9, ou seja, um dia antes do que a senhora fez. Não, é um dia antes da senhora. Eu fiz dia 28 o requerimento. Aí no dia seguinte eu voltei lá e pedi para derrubar esse. Não, então. Dá uma olhada nesse documento. Foi dia 28 o requerimento de compra. A senhora no requerimento é dia 29. Não, a data da compra que você pediu foi dia 29 e ele entrou no dia 28. Pode mostrar para ela, por Então, favor. o da senhora eu devolvi. Devolvi. Dá uma olhada. Porque eu tenho um aqui que consta a data do dia 28/9/2020. Do Dinei. Dá uma Dela. olhada, esse aqui, 28. Ó. Esse eu não vi, vereador. Se eu puder ver. Então, na verdade é o seguinte: o do dia 28, dona Madalena, ele consta aqui da senhora pedindo o cancelamento. O dia 29. Não, está escrito aqui. Não, está escrito aqui, peraí. Deixa eu explicar para a senhora. Deixa eu ver, por favor. Olha, se esse é o 28 ou se é o 29. Pode ir, vereador, vai. Aqui, esse aqui é do dia 28. Então, ó, eu vou fazer aqui só pela ordem pra gente converter o raciocínio. Mas se ele ficar, Não, pera Tá, aí, dona deixa Madalena, só, explicar, deixa eu só fazer a linha do tempo aqui para a senhora É. entender. Dia 24, a sua Ó, mãe faleceu. Nós temos um documento aqui da prefeitura dizendo que no dia 28/9/2020, às 9 horas e 47 minutos da manhã, o senhor Ednei fez um pedido para comprar um túmulo de forma parcelada, situado na quadra D de dado, e o túmulo número 50. Isso. É, Isso, aí tá Não, pedindo a pera aí. D. Esse foi o Ednei que fez, É. pedindo o túmulo de 50 da quadra D. Isso. Ele tá ali. No mesmo dia 28, a senhora esteve no protocolo e fez um pedido de cancelamento. Está escrito aqui, ó: venho através deste solicitar cancelamento do requerimento 2806/2020, que é esse que eu acabei de ler do senhor Ednei, uma vez que a requerente já havia pedido o túmulo anteriormente e esta é filha da falecida. Perfeito. E no dia 29, aí eu volto lá até as a senhora volta lá. Pode devolver, deixa eu deixar esses dois, esses originais da senhora. Isso. Guarda aí. No dia 29, a senhora volta ao departamento de protocolo e faz um requerimento, às 9h02 da manhã, e faz um requerimento para comprar o túmulo 50 da quadra B de bola. Isso aí. Tá? Também de forma parcelada. Bem, Isso. bom, o que eu quero falar com a senhora é o seguinte: nós temos um documento da prefeitura aqui, alegando que, despachado inclusive pela assessoria jurídica do prefeito, deu um parecer aqui. Considerando a informação prestada pelo senhor Carlos José de Souza, esse documento é do dia 2/3/2021. Considerando a informação prestada pelo senhor Carlos José de Souza, encaminha este requerimento ao gabinete para a solução do pedido feito em 2017 pela senhora Maria Aparecida Borges Brandão. Quem é essa senhora? Maria Borges. Maria Aparecida Borges Brandão. Não conheço. Pois é. Essa eu não conheço. Então. Esse mesmo? Hã? E como é que a minha mãe está lá? Não, então, calma aí. Calma. Isso aqui não está dizendo que ela é dona do túmulo. Isso aqui está dizendo que teria uma pessoa que em 2017 teria feito um pedido para aquisição daquele túmulo, mas que até o presente momento, em 2021, não teria sido nem vendido para ela, nem para a senhora, nem para ninguém. Entendi. É isso. Então, eu achei que pudesse ser uma parente de vocês. Não. Mas se a senhora não conhece, 2017. Você quer que repete o nome? Maria Aparecida Borges Brandão. Um parecer jurídico Eu da nem sei o que prefeitura. é. Não, Fala o tudo número bem. do requerimento, Manuel? Aí não, né? Porque se fosse Maria Rodrigues, seria. Vereador, aí fala o número do requerimento, só pra gente saber. Em 2017 Vai ter que puxar entra, pelo né? nome da pessoa. Nós vamos ter que ver o que essa pessoa pediu no requerimento dela. Correto? E a minha mãe se encontra lá, viu? E lá
Isso que eu gostaria de fazer essa Porque pergunta, ele mas fala- depois do Mariel. Ele dá o parecer, mas ele não cita Nem o número do requerimento. nem o número do requerimento. Entendeu? Não, eu até entendi. Ele fala, em cima de um requerimento, ele fala para dar andamento. Bem separado. Então a gente não sabe nem. Não sabe nem de que se é do mesmo orçamento, sequência, não fala nada. Não fala nada. Eu não fui respeitada nem no grupo da minha mãe. Nós vamos ter que pedir Aham. Mas continua, vai. Eu posso? Posso? Ô, dona Madalena, deixa eu só perguntar uma coisa. A senhora sabia, nesse túmulo, quadra B, número 50, quanto foi o prefeito que te arrumou esse túmulo por telefone? Ele que mandou abrir. A senhora tinha conhecimento se tinha algum dono esse túmulo antes? Fala no microfone, por favor. Quando abriu para minha mãe, não tinha ninguém, não estava fechado. A minha mãe está sozinha, o seu governo pode provar. Mas é só porque apareceu essa pessoa agora, viu, Mariel? Porque aí eu queria saber se ela tinha conhecimento, porque nesse caso o prefeito, que eu estou entendendo, vereador, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, que o prefeito está concedendo esse túmulo para uma pessoa, mas esse túmulo, pelo parecer de 2017, está em dono. Tá? Que no caso seria essa Maria Aparecida Borges Brandão. Então fizeram o rolo com a minha mãe, usaram com a minha mãe. Nós vamos descobrir, a gente não sabe, tá, dona Madalena? Isso são suposições que nós estamos levantando e vamos até o fim, tá? E a minha mãe está sozinha. Você pode perguntar para o governo. Correto. Até que o Carlos falou para mim, eu acredito que você está falando, porque a primeira coisa que eu cheguei foi do governo. Aham. Eu falei, quero saber se minha mãe está sozinha. Tá. Então eu acho que está bem esclarecido para a gente. Quem a gente passou o túmulo foi o prefeito e a gente já entendeu a linha cronológica e tudo que ocorreu, tá bom? Te agradeço a presença aqui e passo a palavra para o presidente. Ô, Paulinho, quer fazer alguma pergunta? Eu quero só agradecer a presença da senhora aqui. Então, aqui tem um documento que é um parecer jurídico, mas ele não cita se é o mesmo túmulo. O que é? Ele só cita que essa Maria Aparecida Brandão fez uma solicitação para aquisição de um túmulo em 2017. Pode ser que seja do mesmo túmulo, mas aqui não está escrito. Então nós vamos ter que pedir o documento agora, o requerimento no nome dessa moça, para saber se foi ou não. E se não foi, porque que desde 2017 para cá também não foi respondido. Está aqui é inconclusivo. A resposta do parecer está inconclusiva. Então não foi nem deferido. E se foi deferido, nós vamos descobrir agora. E o dinheiro foi o problema comigo. Ele fez isso para mim, por exemplo assim, que se eu quisesse depois, ele punha o preço que ele quisesse. Entendeu? É o que ele fez na roça. Tem coisa lá muito séria. O suplemento sabe uma história. A ponto dele ir entre os corações, pegar um dinheiro com a dona e vender um pedaço de coisa lá que não tem. Não confirmo, não. Ô, dona Madalena, tem mais alguma coisa que a senhora queira falar a respeito? Alguma coisa que a senhora queira falar mais ou... Tudo que eu quero é comprar esse tubo para minha mãe. Eu não pedi de graça. Na época eles me deram o preço de 4.000 parcelado. Se for mais, eu pago também. Tá bom? Pacotinho, quer falar alguma coisa? A senhora chegou a dar dinheiro para alguém? Não. Então, só consta, tá? Você também, não, tio? Não, eu queria só que constasse esse valor que ela falou, porque nós ouvimos aí o valor de 2.700, 2.900 e agora para ela pediram 4.000 na época. Quem que pediu 4.000 para a senhora? Quem falou 4.000 foi na sala da fazenda, o Carlos, entendeu? O Serginho, falou, tá na faixa de 4.000. Tá. Vai ficar pouquinho você pagar. Vai, se for 2, eu pago 2. Não, nós temos só para a gente saber. Tá? Madalena, então eu quero agradecer a presença da senhora, só aguardar a leitura da ata e para a senhora assinar
Pacotinho, você não queria fazer? Não? Então, obrigado, né, dona Madalena?